se legalizarmos para trabalhar da forma a qual nós trabalhamos. Eu lembro a primeira vez que eu estava em uma reunião, conversando com o contador, com o nosso novo contador, e ele disse assim: vocês são doidos. Falei, mas por quê? Falei assim, você pode ter grandes problemas fazendo aquilo que você faz, com o CNPJ da igreja. Falei, meu irmão, já fazem isso, já fazia mais de 5 anos que nós fazíamos projeto social. E aí nós abrimos o nosso instituto, tem 1 ano e meio, né? Estamos certificando algumas certificações, legalizando cada vez mais de uma forma para que nós possamos aumentar as nossas forças para abençoar o maior número de pessoas. O nosso instituto tem como objetivo, como a Vivi falou, abençoar vidas e famílias. Temos o jiu-jitsu, orem pelo jiu-jitsu, venha servir o jiu-jitsu. Atualmente estamos com aproximadamente 50 crianças nos 2 períodos. Então vem um dia servir aqui, montar tatame, desmontar tatame, entregar kimono, dar lanchinho. Temos o acolhimento terapêutico, que pela misericórdia do Senhor temos uma voluntária, talvez você não saiba, nós temos uma voluntária, uma psicóloga de Portugal, servindo o nosso projeto, atendendo pessoas via online, e Deus tem trago pessoas assim, com coração no reino. Temos o balé, nossa professora chegou semana passada, foi lá ouvir que a Carol postou, ganhou um monte de medalha, e as coisas acontecendo. O balé atende mais de 60 meninas. Temos o acolhimento de pessoas em vulnerabilidade, cesta básica. E este ano Deus colocou algo no nosso coração, temos curso profissionalizante. Semana que vem, meus irmãos, nós teremos... Eu estou com a data aqui, mas eu não lembro. Eu estou com a data aqui não, então já está agendado, mas eu não lembro a data. Nós teremos o nosso curso profissionalizante de manutenção e instalação de ar-condicionado. Parceiros já nos abençoaram com ar-condicionado, vamos colocar no nosso balé. Temos vários braços daquilo que o Senhor tem feito. E nós estamos orando por um desafio para esse nosso próximo semestre. Eu aprendi no último café do IPL que eu fui, o pastor Klaus falou, meu irmão, você só precisa de uma palavra, o resto quem faz é Deus. Não estou dizendo que nós vamos ser inconsequentes. Nós somos bem batista para isso, e temos o pastor Rafa e a pastora Mica. Mas nós temos um desafio deste segundo semestre, nós começarmos um projeto, ainda não tem nome, mas socialmente ele é conhecido como contraturno. Pastor, como que funciona? De manhã nós vamos auxiliar as famílias que têm filho que estuda à tarde. E à tarde nós vamos auxiliar famílias que têm filhos que estudam de manhã. Então, para isso, nós precisamos de professores, para isso nós precisamos de assistente de professor, para isso nós precisamos de cozinheira, e para isso nós precisamos de recursos. Eu creio que Deus já liberou recurso no céu. Já temos conversado com alguns empresários, temos conversado, e Deus está operando. Por que isso, meu irmão? O nosso grande intuito é abençoar o maior número de pessoas possíveis, expandir o reino. Semana passada nós terminou o culto, eu estava ali conversando com uma senhora, um menininho,
Falei, tudo bem, a senhora conheceu a igreja? Ah, meu filho faz jiu-jitsu. E sabe qual foi o mais interessante que ela me disse? Ela falou assim, faz mais de 2 meses que meu filho todo domingo fica falando, mãe, vamos para a igreja, mãe, vamos para a igreja, mãe, vamos para a igreja. Temos frutos aqui dos nossos projetos. Vejo a Deb, vejo a Jó dançando, conheceu a igreja pelo jiu-jitsu. Então, essa é uma oportunidade, não é uma moeda de troca, meu irmão, mas é uma oportunidade de nós abençoarmos vida. Amém? Então, ore pelos nossos projetos, ore pelo Instituto. Hoje nós estamos desvinculando um pouco os projetos do Instituto, da igreja, não tem como muito, né? Mas nós já estamos trabalhando dessa forma, para que cada vez mais a gente alcance mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, e versículo 7. Hoje eu vou tentar ser bem breve, temos mais algumas coisas, mas não tem como nós não falarmos do quê? Da Páscoa, né? E esse texto diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam a massa nova e sem fermento, como realmente é, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Repete comigo: Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Feche os seus olhos. Pai, te damos graça por esta noite, por este dia. Te pedimos que o teu Espírito faça algo real e sobrenatural nas nossas vidas. Eu te peço, Jesus, que a tua glória venha a fluir neste lugar. Que nesta noite nós possamos entender e ser tocado pelo verdadeiro sentido da Páscoa. Que esta revelação, que este símbolo de redenção venha gerar algo em nós. Nós repreendemos, anulamos qualquer espírito contrário, que o teu Santo Espírito venha, fale conosco. Que o teu Santo Espírito queime em nós de uma forma profunda. Queime em nós de uma forma profunda. Eu me coloco diante do Senhor, que não seja eu, mas sim seja o teu Espírito, que nós possamos ser canal daquilo que o Senhor tem para nós. Nós repreendemos, anulamos qualquer espírito contrário, espírito de cansaço, de sono, de divagação, que nada possa roubar a tua vontade e o teu querer nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Para muitos, esta é só mais uma data é só mais um feriado de descanso, de viagem, de peixe, de chocolate, de coelho. Mas para nós cristãos, sem sombra de dúvida, esta é a data, este é o feriado, com a maior representatividade. É o feriado, é a data que é o maior evento do cristianismo.
a maior representatividade daquilo que Cristo fez para a humanidade. Nós acabamos de ler um texto que diz que o nosso Cordeiro Pascual foi sacrificado. E talvez alguns me perguntem, pastor, o que é a Páscoa? O que a Páscoa tem a ver com o cristianismo? Afinal, a Páscoa é uma festa judaica, que quando nós observarmos na Escritura, quando nós observarmos na história, ela foi constituída, foi uma aliança de Deus com o povo de Israel, com o povo hebreu, que foi constituída enquanto o povo estava em meio à escravidão no Egito. Especificamente, o texto bíblico que nos impulsiona, que nos ensina, que constitui a Páscoa do Senhor, é Êxodo, capítulo 12. Abra aí comigo, Êxodo capítulo 12. A leitura será um pouco extensa, mas porém a aplicação será muito objetiva. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Se você não abriu, como eu sempre digo, abra em qualquer lugar, olha para o telão e esconde do irmão do lado. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito. Fala assim: o cordeiro deveria ser sem defeito. E pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia deste mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar ao pôr do sol. Versículo 7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta, das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com a erva amarga e o pão sem fermento. Fala assim: carne, erva e pão sem fermento. Versículo 9. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que resta. Ao comerem, estejam prontos para sair. Fala assim: estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês estiverem. Fala assim: o sangue é um sinal.
Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão com a festa ao Senhor. Comemorem-nos como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos, e é só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam o pão sem fermento, desde o entardecer até o 14º dia, até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminada da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e disse: escolham um cordeiro, um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue nos umbrais, nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na sua porta e nas laterais, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que a destruição entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que esta cerimônia significa, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa de israelitas no Egito, e poupou a nossa casa quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Amém? Eu sei que é um texto meio longo, mas quando nós observamos, aqui está a instituição da Páscoa. A Páscoa foi instituída para o povo hebreu. E o que significa Páscoa? Páscoa vem de uma palavra hebraica que significa passage, que significa passagem. E alguns historiadores também têm o contexto de passar por cima. E quando Deus constituiu esta passagem, quando observamos no texto, aqui Deus está terminando um processo de juízo contra o Egito. Se vocês observarem e olharem os capítulos anteriores, eu espero que vocês já tenham lido e não tenham só visto na novela da Record, os 10 mandamentos. Mas se você observar, aqui é o término, está dentro do contexto do término das 10 pragas, a qual Deus derramou um juízo sobre o Egito. A Páscoa é um evento que antecede a saída do povo do Egito. E quando eu olho para este texto, tudo que nós observamos na palavra, meu irmão,
Eu lembro uma frase que um dia eu ouvi a pastora Meire dizendo que a palavra de Deus não tem ponta solta. Deus nunca vai pegar um texto pequeno para contrariar o todo da palavra de Deus. Hoje na teologia progressista nós vemos muitas pessoas pegando pequenos textos para contrariar uma verdade que é de Gênesis a Apocalipse. E no reino nada é aleatório. Quando nós vamos estudar as pragas do Egito, era uma forma que Deus estava desmoralizando os deuses pagãos do Egito. Quer um exemplo? A primeira praga, qual foi? O pastor está fazendo uma pergunta, irmão. Foi do piolho, não foi? A primeira praga foi transformar a água do rio Nilo em sangue. Talvez você não saiba, mas para os egípcios, o Nilo era considerado um rio sagrado. E não só sagrado, mas também ele produzia peixes que também representava a fertilidade do Egito, representava o poder do Egito. E olha o que Deus faz. Ele transforma em sangue aquela água, e segundo a história, os peixes que ali estavam morreram. Ou seja, Deus estava desconstruindo aquilo que era sagrado para os egípcios. A rã era um animal sagrado. Existia até alguns ídolos, alguns deuses egípcios. Por exemplo, existia uma deusa egípcia que se chamava Equete, que tinha uma cabeça de rã. Era representado uma divindade. Ou seja, quando na segunda praga Deus enche o Egito de rã, o que Deus estava fazendo? Deus estava multiplicando aquilo que para eles era sagrado, e deixou de ser sagrado para gerar um problema. Ou seja, imagina, quando tinha aquela multidão de rã, a rã se tornou um problema. E assim sucessivamente, consequentemente, como os piolhos, como as moscas, como as pestes sobre os bois, sobre as vacas, as feridas nos egípcios, a chuva de pedra, os gafanhotos, a escuridão. Até chegar à última praga, que era a morte dos primogênitos. E uma coisa que me chama a atenção quando nós vamos estudar o texto, desde quando o pai de José, Jacó, sobe para o Egito, José dá uma cidade, um espaço para o povo de Israel, que se chama a cidade de Gósen. E todas as pragas não alcançavam a cidade do povo do Egito. Se você observar Êxodo capítulo 8, versículo 22, diz assim: e eu separarei naquele dia a terra de Gósen, em quem habita o meu povo, para que lá não haja enxames de mosca, para que ao final saibas que o Senhor está no meio do povo. Êxodo capítulo 9, versículo 4 diz assim: e o Senhor separará o gado de Israel do gado do Egito. Não morrerá nada de tudo que for dos filhos de Israel. Versículo 26 do capítulo 9: somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granitos. E estudando esta semana, uma coisa que me chama a atenção,
as 9 pragas, a cidade de Gósen foi separada, independente de qualquer coisa. Só basta as pessoas, talvez, olhando, o texto não diz, mas talvez um egípcio que estivesse ali cuidando, ou zelando dentro da cidade de Gósen, não era atingido, porque eles estavam no território do povo hebreu, estava no território do povo egípcio. Mas quando chega na última praga, que anuncia a Páscoa do Senhor, ou seja, a passagem de um novo tempo, foi feito um rito, foi feito uma cerimônia, quando nós observamos o texto, na 10ª praga, na instituição da Páscoa do Senhor, o que faria a diferenciação não era estar na cidade de Gósen. O que faria a diferenciação, o que faria a separação era a marca do sangue. Fala para o irmão que está ao seu lado. O que faz a diferenciação não é a localidade que você está, não é a igreja que você frequenta, não é o título que você possui, é o sangue. Sem o sangue não existe diferenciação. O sangue era a marca que o anjo da morte passaria por cima. O sangue, ou seja, a Bíblia não relata, mas isso nos aponta a graça de Deus, nos aponta a ressurreição e a restituição da humanidade. Eu tenho absoluta certeza, o texto não diz, mas eu acredito que talvez alguns hebreus não passaram, porque se você for olhar a história dos hebreus, eu estou lendo Juízes, a partir do momento que Josué morre, passa-se uma geração, eles se esquecem de Deus e se distanciam do propósito de Deus, e Deus tem que mandar um juízo para que eles, e um libertador para que eles voltem e se arrependam ao Senhor. Eu tenho absoluta certeza, e se você olhar o livro de Êxodo, você vai ver que muitos murmuravam. 3 dias depois que o povo sai do Egito, eles já murmuram, ou seja, eu creio que muitos hebreus não passaram o sangue do Cordeiro na porta, e o anjo da morte passou ali também, porque o que diferencia é o sangue do Cordeiro. O que faz pular o anjo da morte da minha vida, da sua vida, o que faz pular, e eu não estou dizendo, eu posso até dizer assim, o que faz pular as maldições, o que faz pular as coisas do inferno na nossa vida, é o sangue. E hoje Deus quer nos marcar com o sangue. A Páscoa é o símbolo que nos mostra que sem o sangue do Cordeiro, nós não chegamos a lugar nenhum. Fala para o irmão que está ao seu lado, sem o sangue do Cordeiro, você não vai chegar a lugar nenhum. Por mais que hoje as pessoas tenham aprendido técnicas, aprendido maneiras, aprendido positividade, mas sem o sangue do Cordeiro, nós não chegamos a lugar nenhum.
E este sangue não é aleatório. Este sangue, este processo de sangue, se nós observarmos desde Gênesis capítulo 3, versículo 18 e 19, se eu não me engano, Deus está apontando para a redenção do homem. Lembrar da história de Abraão, quando Deus pede o seu filho Isaque. Abraão sobe ao monte, amarra o seu filho, entrega como sacrifício, e quando ele levanta para matá-lo, Deus diz: para, e provê um cordeiro. Isso é Deus apontando para a Páscoa. O que Deus está dizendo? O sacrifício de um cordeiro pelo filho. Se nós observarmos o texto a qual nós lemos, a Páscoa, e quando foi instituída, era o sangue do cordeiro por uma família. Qual era a forma de ter a ceia do Senhor? Qual era a forma de ter a Páscoa do Senhor? Era em família. E o sangue precisava passar o quê? Na porta. Ou seja, o sangue do cordeiro foi entregue pelo filho de Abraão. O sangue do cordeiro foi entregue por uma família na Páscoa. Se nós observarmos em Levíticos, quando o povo estava em meio à peregrinação, Deus institui e pede um sacrifício que era para o povo. Ou seja, olha a progressividade da revelação da redenção de Deus. Em Abraão, Deus deu um sacrifício por um homem. Em Êxodo, um sacrifício pela família. Em Levíticos, um sacrifício por uma nação. Ao ponto que chegamos em Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. E Jesus completa o processo da redenção, que se torna o Cordeiro para a humanidade. Deus ama o mundo de tal maneira que sacrificou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós observamos o Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 19, João capítulo 1, versículo 29, João Batista está no Jordão batizando, e falando: raça de víbora, gerai frutos de arrependimento. Mas de repente, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai na direção dele. E ele cita exatamente esta frase que eu disse. Jesus vem e ele diz, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o sangue no umbral da porta em Êxodo tinha o propósito de apontar para o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E isso já era um sinal da graça e da redenção de Deus em toda a história
da Bíblia. Muitas pessoas discutem, mas na época da graça, da lei não tinha graça, e hoje nós estamos na época da graça e não tem lei. Na lei existia graça, e na graça existe lei. Jesus nos impulsiona e nos ensina isso. E o que Deus está deixando bem claro, que o sangue do umbral da porta livrava os israelitas da fúria de Deus. E o mesmo Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alguns acham que Deus se converteu no Novo Testamento, não é verdade? Não, Deus ficou bonzinho, é só o amor, é só a graça, Ele perdoa todos os meus pecados que eu cometi, e ainda o que eu vou cometer amanhã, que eu sei que vou cometer, que eu vou pecar porque eu quero. Porque tem gente que é assim, né? Deus me perdoa pelo pecado que eu vou cometer amanhã, porque eu gosto de Jesus. Não. A marca do sangue, tanto no velho e quanto a marca de Cristo na cruz, é uma oportunidade que Deus nos dá para nos livrar do juízo de um Deus todo-poderoso. A cruz que Deus derramou, o sangue que Deus derramou na cruz, faz separação entre nós e o pecado. O sangue que Deus derramou na cruz faz separação entre nós e o pecado, para que nós venhamos ter uma vida plena no reino de Deus. E não é um amuleto, é um comprometimento. Deus está apontando a única coisa que nos livra de uma morte espiritual. É o sangue. A única coisa que nos livra da morte, do pecado, é o sangue. O que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é o quê? Romanos? A morte, meu irmão. E nós, por isso que a minha oração desde o começo é que nesta noite de Páscoa, nesta noite do principal evento do cristianismo, Deus venha gerar algo real e verdadeiro em mim e em você, que nós possamos entender que o nosso Cordeiro Pascual se sacrificou por mim e por você, e esse sacrifício tem um preço. O sacrifício de Jesus tem um preço. A marca do sangue no umbral da porta tem um preço. Esses dias eu vi um pregador dizendo que todo o sacrifício que Deus fez na cruz foi por você. Porque você é especial, porque você é lindo, porque você é maravilhoso, porque você é a última bolacha, você é a última Coca-Cola do deserto. Não, o sacrifício que Jesus fez na cruz foi por Ele, foi por Deus, mas para nos salvar da nossa vida pecaminosa, da nossa vida sem sentido, da nossa vida sem propósito. E a única maneira que eu e você temos de desfrutar de uma vida plena é pelo sacrifício pascual. A única coisa que faz eu e você ter uma vida plena é entender que é o sangue que restitui a nossa vida. Foi o sangue que nos deu a redenção de uma vida perdida e longe de Deus. É o sangue, meu irmão.
é Cristo Jesus. Cada dia que passa nós temos visto cada vez mais difícil ouvir mensagens, e eu dou glória a Deus quando a diaconisa Vivi fala assim: esta é uma igreja que ama a palavra, esta é a igreja que vive o reino de Deus, esta é a igreja que é uma igreja que todos os domingos tentamos e declaramos sermos cristocêntrico. O centro desta casa é Jesus Cristo, meu irmão. Você talvez possa entrar aqui e sair mexido por uma palavra de confronto, mas é quando nós olhamos o Evangelho, quando nós olhamos para a Páscoa, para a redenção, é Deus confrontando o seu povo a viver de uma forma diferente. Quando Deus pede para os hebreus passar o sangue, o que ele estava dizendo? Ei, só vai passar o sangue quem confiar e obedecer a minha palavra. Só vai passar o sangue quem ter comunhão comigo. E quando você vai ver aí o restante da instituição da Páscoa, quando olhamos para o versículo 8, nós olhamos os elementos da Páscoa: pão sem fermento, carne assada e ervas amargas. Quando olhamos, por que pão sem fermento? Alguns historiadores eram o quê? Dizendo assim: é pressa. O que eu tenho para você é pressa. Ei, não pare, eu tenho novas coisas. E segundo a história, o fermento que era daquela época não era o pó royal da nossa época. Você chegava lá e fazia massa e pegava uma colherzinha de pó royal e jogava lá. Não. O fermento era o quê? Era a massa que passava alguns dias sendo levedada e se tornava um fermento. E eles tiravam uma parte desta massa e guardavam. E quando eles faziam outra massa, eles pegavam um pedacinho desta massa, colocavam no meio desta massa e era fermentada. Então tem dois significados. Primeiro significado: ei, eu tenho pressa, não tem tempo, vamos embora. E segundo, vocês vão deixar tudo do Egito para trás. E nós queremos viver uma passagem. Nós queremos que o diabo, que é o anjo da morte, pule as nossas vidas, mas não queremos deixar o fermento do Egito. Não queremos deixar as nossas velhas práticas, não queremos deixar o nosso comodismo e a nossa vontade. Nós estamos em meio a uma geração que o reino de Deus tem que ser adaptada à minha vontade. O povo do Egito nos ensina obediência. Deus falou, está falado, meu irmão. Eu tenho falado aqui domingo após domingo. Sabe qual é o maior problema desta geração? Eu acho. Você não acha nada. Eu não estou dizendo que você tem que ser um irracional. Eu não estou dizendo que você não tem. Não, ao contrário, a Bíblia nos instrui e nos ensina a pensar. Mas se o seu pensamento está te levando contra a vontade de Deus, pare de pensar. Então, pão sem fermento, carne assada, mesa carne. O que a Bíblia diz que Jesus, o que o Evangelho diz que Jesus fala na instituição da ceia do Senhor? Se vocês não comerem o meu corpo e não tomarem o meu cálice, vocês não têm parte comigo. Ou seja, não tem passagem, não tem uma nova vida, porque após a Páscoa, o povo de Israel vai para onde? Para onde? Ninguém fez escola bíblica ceia, pastor. Foram para o deserto. E eu não vou entrar no tempo que eles ficaram no deserto, porque, historicamente falando, eles não passariam de 40 dias no deserto. Aí é uma outra pregação. Mas o que eu estou falando, a Páscoa antecede a um caminho
que mana leite e mel. A Páscoa antecede o caminho da provisão. E só vão entrar quem? Comer. Comunhão. Sem comunhão não existe passagem. Fala para o seu irmão que está ao seu lado. Sem comunhão não existe passagem. Ervas amargas. Eu já comi essas ervas. Já comemos, né? Pastor Rafa, já comemos. Pastora, já comemos. Mica, já comemos. Pastor, você nunca comeu, não? Ixi, então não estava errado na visão, né? Já comemos. Amanda já comeu. O negócio ruim. Batia na boca, era uma mordida. Mas o legal é que a gente fazia lá a festa, como que é, pastor? Era a festa de tabernáculos, aí depois vinha aquelas frutonas, aquelas mel. Nossa, eu comia erva amarga, jogava e metia mel na boca, de tão ruim que a erva amarga é. Mas sabe o que a erva amarga representa? A minha vida e a sua vida longe de Deus. A minha vida e a sua vida sendo enganada pelo preço do pecado. A erva amarga era um lembrete na vida do Egito. Ou seja, Deus está nos ensinando. Ei, sem quem entrar, nós estamos aí dizendo, a igreja cia no ano do recomeço. E até dia 31 de dezembro nós profetizamos recomeços, profetizamos que uma igreja saudável cresce, uma igreja saudável desenvolve, ou seja, eu creio que você pode viver um recomeço qualquer hora, qualquer minuto, mas a Páscoa está nos ensinando uma forma correta de viver recomeços, comunhão com Deus. Não olhar para o Egito, não olhar para trás, olhar para a terra prometida. Ei, meu irmão, a Páscoa está te apontando, dizendo, existe uma terra prometida diante de você. Só não faça como o povo do Egito murmure. E eu não estou dizendo que você não vai ter dias maus, meu irmão. Dias maus são naturais nas nossas vidas, mas uma coisa que eu e você precisamos entender, que as ervas amargas não fazem mais parte da nossa vida. Nós precisamos entender que a última palavra sobre a minha vida, sobre a sua história, vem do Senhor. É dele. Acordei sexta-feira santa, o dia da morte de Jesus, e recebi uma palavra, uma mensagem que mexeu comigo, literalmente mexeu comigo. Comecei a orar, comecei a chorar, e falei, Jesus. Aí como não pode comer carne, né, meu irmão, fui lá comer um bacalhau. Minha sogra fez um bacalhau da hora, fui lá comer o bacalhau, voltei para casa, minhas crianças saíram, estava mal, deitei e dormi, mas na hora que eu acordei, Deus virou um negócio na minha mente, falou, ei, peraí, tá tirando, mano, você vai ficar aí, se lamentando as suas lutas, se lamentando as suas dores, ei, cabeção, eu já falei que Jesus me chama de cabeção, né, ô cabeção, levanta. Eita Deus. Aí pus um tênis, pus short e saí correndo. Fazia uns 2 meses que eu não corria 9 quilômetros. Saí que nem um doido na turística. No meio da corrida, Deus falou exatamente o que eu estou pregando hoje.
Você esqueceu que sobre a sua vida e sobre a sua casa tem o sangue do Cordeiro? Ou seja, os anjos da batalha, os anjos da morte, vai pular, vai passar, não vai tocar, você vai entrar, você vai desfrutar, e você vai ser transformado por aquilo que eu tenho sobre a sua vida e sobre a sua história. Aí eu cheguei em casa da Shecataralababababa, Chamababa. Estava doido para achar um endemoniado, que eu só ia olhar, sai! Mas não encontrei. A Páscoa é um plano de redenção e salvação da humanidade. Por isso que a sociedade tem tentado de todas as formas destruir os símbolos cristãos. Mas existe a resistência. Existe a resistência. Existe os 7.000 que não se prostrarão a Baal. É 7.000? É 5, 7, 4? Eu estou fazendo pegadinha com vocês. É brincadeira, são 4.000. Existe 4.000 que não se prostra a Baal. Existe 4.000 que vai fazer o Redentor e vai fazer que o Cordeiro de Deus seja exaltado aos 4 cantos da terra. Uma outra coisa que me chama a atenção, olha aí no versículo 11 do capítulo 12. Ele nos ensina a forma que nós devemos passar a Páscoa. Diz assim: assim o comereis, com vossos lombos cingidos, as vossas sandálias nos pés e o vosso cajado na mão. Ou seja, pronto. Pronto. Meu irmão, Deus está te chamando e quer que você esteja pronto para esta nova etapa, esteja pronto para aquilo que Deus vai fazer, com o lombo cingido, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Autoridade. Sandálias diz propagação do evangelho, cajado diz autoridade. Deus está nos chamando para viver uma vida de autoridade e de poder aonde nós estivermos, meu irmão. A Páscoa nos aponta a ressurreição, nos aponta a redenção, nos aponta a algo sobrenatural. Aí talvez você diz: pastor, mas eu estou indo ao contrário de tudo aquilo que o Senhor está dizendo. Sabe qual é a parte boa? A Páscoa serve para isso. A Páscoa serve para dizer o quê? Ei, não importa como você está, o importa é como você vai sair daqui. Importa a decisão que você vai sair daqui. Como você vai se levantar? Você pode, meu irmão, amanhã, hoje, levantar daqui, amanhã a sua vida ser a mesma coisa. Mas como eu tenho certeza que você pode levantar daqui e a partir de hoje a sua vida tomar um rumo completamente diferente. Da mesma forma que o povo hebreu tomou. Volto a dizer, não vou falar dos 40 anos no deserto. Eu estou dizendo que Deus apontou eles para uma terra prometida. Sabe uma outra coisa que me chama a atenção? E esta é o que mais queimou o meu coração. Que é o versículo 26 e o versículo 27, que diz assim: e acontecerá quando seus filhos disserem:
O que é isso que vocês estão fazendo? O que é este culto? Assim nós responderemos: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas do filho de Israel e Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. Levantar um memorial. A minha pergunta é: estamos levantando um memorial para o Deus Todo-Poderoso? Estamos deixando marcas nas nossas próximas gerações? Eu tenho falado, meu irmão, não tem a ver com aquilo que você faz. Eu falo aqui que a maioria, ou 50% das pessoas que aqui estão, é da época que dizia assim. Os pais diziam: faça o que eu faço, mas não faço o que eu... Faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Na nossa geração, já era. Não tem como se nós não levantarmos um memorial. Não tem como se nós não formos exemplos. Não tem como se nós não formos referência. Semana passada foi um chamanaias no Ministério Infantil. Quase que eu gritei para Thaís: desce, 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 taca fogo da igreja. E desde aquele dia, alguns dias meus filhos, na hora que eu ponho eles para dormir, eu já contei a cena como eu tenho que fazer para pôr os 3 para dormir, né? Pai, ora por mim. E o lance não foi só o pedido de oração. Um dia eu pedi, orou, no outro dia eles falaram: pai, ora por mim. Quando eu comecei a orar, eles fizeram assim. Sexta-feira, eles foram num evento em Santana de Parnaíba, que tem lá a Paixão de Cristo. É a segunda maior encenação da Paixão de Cristo no Brasil. Fui com a minha sogra. Aí minha sogra chegou dizendo: sabe o que era o mais interessante? Eles sabiam de todas as histórias. Satanás tem tentado matar Deus no coração do homem. Mas Deus está chamando e Deus está nos apontando a Páscoa do Senhor, para que a gente levante um memorial aonde nós estivermos. Eu não sei você, meus irmãos. Este ano eu fiz uma aliança com Deus e fiz uma oração. Estou igual o Cosmano, né? As orações perigosas. Lembra quando o Cosmano veio dar o testemunho e falou assim: um dia eu fiz a oração perigosa. Deus quebrou minha coluna, mas eu estou aqui, aleluia. Então cuidado com as orações perigosas. E este ano eu fiz uma oração: Deus, em um culto aqui no meio dessas palavras de recomeço, eu estava ali naquele cantinho, eu recebi uma palavra. Que viveríamos de experiências novas. Eu falei: Deus, eu não quero passar uma semana sem tocar em vidas e falar do seu amor e tocar em pessoas. E eu não estou precisando ficar aquele crente bitolado. Mas onde eu estou, eu sou embaixador do reino de Deus e vou levantar um memorial ao Senhor. Estava viajando, eu e minha família. Quem vai para a Olímpia sabe que tem aquelas reuniões lá que te chama para tentar vender uma cota. E um rapazinho chegou em mim e falou assim: posso te pedir uma ajuda? Falei: claro. Faz 3 dias que eu estou trabalhando aqui, eu não mandei ninguém para a reunião. Você pode me ajudar aí na reunião? Eu falei: meu irmão, eu já conheço, já fui em 1.500 reuniões dessa. Não fala nada, só chega lá e senta.
Falei, é assim? É. Aí fui lá, eu e a Pamela. Levaram as crianças para o brinquedoteca, enfim. Na hora que o representante pergunta e vê lá, tem que fazer a fichinha lá, e pastor. Você é pastor? É. De qual linhagem, né? Todo mundo pergunta assim. Eu falei, não, somos batista, tal. Aí ele falou, olha aqui, eu sou batista também. Eu falei, legal. Ah, tem 3 filhos? Eu falei, sim. E ele falou assim, eu estou lutando por essa promessa. Aí o Espírito Santo queimou no meu coração. Você vai liberar uma palavra para esse cara. Eu falei, Jesus, eu estou de férias. Tem que ir rapidinho que eu tenho que voltar para a piscina. E ele dando a palestra dele lá, e eu não entendendo nada, eu não sei, só Deus mandando um monte de versículo bíblico, e falando, eu falei, meu Deus, mas peraí, Deus falando, e Deus falou assim, você vai falar para ele a história de Ana. E começou, eu falei, para. Eu perguntei, você é batista? Como que é, continuista ou sessionista? Aí, falei, você crê nos dons? Aí ele, só o de línguas assim que eu tenho meio ressalva. Falei, então tá bom, espera aí. Sabe o que Deus acabou de falar comigo, meu irmão? Você e sua esposa estão querendo um filho, né? Aí li o texto e comecei a liberar uma palavra sobre ele, e comecei a profetizar sobre a vida dele. De repente ele olhou para mim, parou, olhou para mim, olhou para a Pamela e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas a presença de Deus está aqui. Aí eu peguei na mão dele, olhei no fundo dos olhos dele, eu falei assim, você vai chegar na sua casa e vai dizer para o ventre da sua mulher, dizendo, haja vida, haja milagre. E ele saiu daquele lugar impactado com a glória de Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aí eu pego mecânico, pego qualquer um. Esses dias eu estava, no último domingo que eu fui pregar lá na zona, lá perto da Diadema. Fui com a Pamela pegar o carro do Nil, da Simone, na pizzaria. Quando eu parei, o irmãozinho chegou em mim. Eu vi ele pequeno, com a Bíblia debaixo do braço. Ele chegou em mim com 1 litro de uísque. Pastor, eu quero que você ore por mim. Faz alguns dias que eu perdi meu pai, desde então só estou bebendo, estou chapando, estou doidão. E eu falei, meu Deus, eu vou perder o horário do culto. E ele falando, e eu, meu Deus, eu vou perder o horário do culto. Falei, tá bom, vem aqui, deixa eu orar por você. Orei por ele. Esta semana, eu cheguei lá, ele já não estava mais com a garrafa de uísque, estava com a lata de cerveja. Falei, meu querido, posso te dar um abraço? Abracei ele, coloquei a cabeça dele no meu peito aqui, comecei a liberar a palavra de vida sobre ele. Eu vou levantar um memorial a Cristo, aonde eu estiver. Eu celebrarei a Páscoa da ressurreição. Eu celebrarei a Páscoa da restituição aonde eu estiver. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje, meu irmão? Se levante, celebre, viva uma vida plena, porque há diante de mim, há diante de você, uma terra prometida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus, meu irmão, está te chamando, dizendo, hoje é a Páscoa da redenção. Nós vamos ministrar, Pastor Bruno. Deixa o Espírito Santo falar contigo, meu irmão. Ele está aqui. Não feche seus olhos. Nós teremos alguns momentos de encenação.
que faz parte daquilo que nós estamos pregando. Som. Som. Pedir agora que as crianças fiquem quietinhas com os papais, tá bom? Nós vamos começar. Som. Vamos iniciar. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto isso, Jesus ia explicando as Escrituras que revelavam a Cristo, e chegando à aldeia. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu-o, e lhes deu. Então abriram-lhe-se os olhos, o conheceram, e logo ele desapareceu. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos consolando?
constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé e celebrar esse Senhor. Reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam
ressuscitou. Ele ressuscitou. Cordeiro que foi morto, ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você pode dar mais forte esse aplauso ao Rei? Hoje, nós temos a ceia do Senhor, que tem o pão, que tem o vinho. Um dia, uma ceia totalmente especial. E nós faremos diferente. Nós vamos vir até a mesa. Da mesma forma que a Páscoa lá no deserto foi um ato de obediência, uma ação de fé. A ceia de Páscoa hoje será uma ação de fé. Pedir para vocês continuar de pé. Deixa as crianças se posicionar. Mainha, vem pra cá. Vem aqui, Lu. Peraí, para não ficar na frente da Ju. Vem aqui, Ju. Para não ficar na frente dela, isso. Quando esta canção começar a ser tocada, a Amanda vai ajudar e vai orientar fila por fila para você vir à mesa. Depois você volta para o seu lugar e nós continuaremos a celebração. Sim, Jesus, o Senhor vive.
Continue adorando. Sim, Jesus, o Senhor vive. Deus enviou seu Filho amado para morrer. Sim, Deus, sim, Deus. Em meu lugar. Sim. Na cruz morrer. Deus tem uma passagem para você. Por meus pecados. Ele tem uma passagem de vida, uma passagem de história. Surgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive.
teremos um memorial a Deus. Nós não perderemos os nossos filhos, nós não perderemos a nossa geração. Eles vão mais longe do que nós. Existe uma passagem, a Páscoa representa o recomeço de Deus. E a ceia representa dizendo: Maranata, venha ao Senhor Jesus. Eu gostaria que você pegasse os elementos da ceia. Lembra, sem carne assada, sem o corpo, nós não viveremos uma passagem. Deus está te convidando, meu irmão, a entrar em um novo tempo. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei. Há um recomeço para você. Há um recomeço para a sua família, há um recomeço para a sua história, há um recomeço para a sua geração. E simbolizando isso, na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e disse: este é o pão que representa o meu corpo. Comeis todos de mim para que tenham comunhão. Eu profetizo sobre a sua vida. Que há algo novo acontecendo sobre a sua história. E eu te convido, comamos do pão. O vinho representa o sangue do umbral da porta. O sangue da ressurreição. Da mesma forma, ele levantou o cálice e, tendo dado graça, eu te convido, tomemos todos do cálice. O diácono Júnior vai recolher. Queremos terminar. Dá um microfone para a Natália. Para a Natália. Patai, nós cremos nisso. Família, redenção e restituição. Adore ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
Dê uma salva de palmas para Ele, dizendo: Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aleluia. Temos cantina? Temos cantina, tapioca. Acende as luzes. Aleluia. Meu irmão, Ele ressuscitou. Abrace o maior número de irmão possível. Não saia daqui sem dar um abraço em alguém. Nós temos como slogan uma família para pertencer. E Deus nos chama para multiplicar este amor. Eu declaro sobre a sua vida que a sua vida jamais será a mesma. Pega na mão do irmão que está ao seu lado. Bem, vem aqui com o papai. Vem orar o Pai Nosso. Quer? Vem, Lucas. Assim nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.